diante do pacto, da aliança abraâmica. Esta aliança, ela tem uma perspectiva, tem uma realidade espiritual que se encaixa perfeitamente com as nossas vidas, pois nós também estamos sustentados por uma aliança na pessoa de Jesus. Mas a Bíblia diz que a nossa fé, segundo o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas, nos afirma de maneira categórica que aqueles que são da fé são filhos de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Significa que aqueles que pela fé aceitaram a obra vicária de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que pela fé, de todo o coração, receberam Jesus como seu Salvador, se tornaram participantes da aliança, da nova aliança. E esta nova aliança, no qual nós somos participantes pela fé, remonta à aliança que Deus fez com Abraão. É por isso que Abraão é o pai universal da fé. É por isso que Abraão é o protótipo da fé que nós temos em Cristo. O evangelho primeiro foi pregado, foi trazido, foi crido por Abraão. Mas eu quero pegar o detalhe do texto em que nesta construção textual de Gênesis 17, Abraão ainda não é Abraão. Abraão aqui é Abrão. E há uma diferença entre Abrão e Abraão. Amém? Louvado seja Deus. Mas esta mudança vai acontecer quando Abrão está com 99 anos. Perceba que Isaque, o filho da promessa, vai nascer daqui a pouquinho, porque é com 100 anos, então ele está um ano de distância do nascimento do filho da promessa, no qual vai dar continuidade a tudo quanto Deus falou para ele. Então Abraão está na altura de 99 anos. Abraão já não é uma criança. Abraão já não é um infante. Abraão não é mais um moço. Abraão não é um homem de meia idade. Abraão é um homem, é um senhor já com 99 anos. 99 anos, 99 primaveras. Ainda que o povo vivia bastante naquela época, ainda que tinha aí essa longevidade, Abraão estava com a idade avançada. E a Bíblia nos diz, no livro de Romanos, no capítulo 4, que Abraão era avançado em idade e que o seu corpo já estava amortecido, significando que Abraão estava velho. Abraão estava já com a idade avançada. 99 anos não é brincadeira. 99 anos é ano para chuchu. E Deus aparece a Abraão, conforme diz, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Ou seja, a primeira lição que eu extraio daqui é que Deus não vê em nós limitações para se revelar a nós. Tem muitas pessoas que passam tempo, passam idade, eles se acostumam e não aguardam nada de novo da parte de Deus. Mas Deus aparece para Abraão com 99. É a data que Deus escolhe para aparecer. Talvez Abraão estava pensando o quê?
já completei o meu tempo do INSS, eu já estou virando o cabo da boa esperança, eu já estou a fim de pendurar as minhas chuteiras. Talvez quando ele já está no limiar das suas expectativas, quando para ele já é a prorrogação do segundo tempo, é quando Deus aparece, é quando Deus chega, quando parece que não tem mais perspectivas, quando parece que não tem mais futuro adiante dele, é quando Deus aparece. E a Bíblia faz questão de dizer, sendo, pois, Abraão de 99 anos, apareceu o Senhor. Louvado seja Deus. Vou dizer, Deus nunca chega fora de hora. E Deus nunca vai deixar de chegar na hora certa. Louvado seja Deus. Abraão tem uma promessa que paira sobre ele. Abraão saiu com 75 anos de idade de Ur dos Caldeus, saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, deixou seus familiares e 25 anos se passou. E a Bíblia diz aqui que ele estava com 95 anos e então apareceu o Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou dizer aqui para você em nome de Jesus, o Senhor tem uma palavra acerca da sua vida. O Senhor tem uma palavra acerca da sua história. O Senhor tem uma promessa que repousa sobre você. Aleluia. E você precisa apegar a tua alma a esta palavra. Você precisa absorver essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus não chega atrasado, Deus não chega fora de hora, Deus chega na hora que precisa chegar. E talvez diante das perspectivas humanas, das razões humanas, é tarde demais. Talvez nas razões humanas não tem mais jeito, não tem mais saída, mas é justamente nessa hora, com 99 anos, que aparece o Senhor para falar com ele. Ou seja, quando ele pensa que está no fim, para Deus a coisa ainda nem começou. Aleluia, glória a Deus. O que tem para aprender um homem com 99 anos? O que tem para... Imagina a experiência, o cabedal de experiência, de vivência que um homem de 99 anos da envergadura de Abraão não tem. Mas convém comigo, irmão, em nome de Jesus. Tem aqui muita experiência, muitas coisas se passaram, mas tem muita coisa ainda para viver em Deus. Tem muita coisa ainda para viver em Deus. Tem pessoas que vai passando o tempo na igreja, vai se acostumando com a rotina religiosa, com a rotina de idas e vindas na igreja, e parece que não tem mais nada para viver. E Deus aparece com Abraão com 99 anos. E você, com essa idade jovem que você está aí, você está morrendo, irmão. Você já está entregando os pontos, já está achando que o teu ministério acabou, você já está achando que não tem mais nada para viver, que não tem milagre para ver. Tem sim, isso é coisa do diabo que coloca na tua mente uma mentalidade tacanha, diminuída, atrofiada, anacrônica, mas nessa noite o Espírito de Deus quer expandir a tua mente para as possibilidades que você ainda nem imaginou. Apareceu o Senhor com 99 anos. A Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Será que ele não sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Claro que sabe. Será que ele não viu os professores de escola dominical dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso? Claro que ouviu. Será que ele não ouviu pregações dizendo que Deus era todo-poderoso e em muitas outras ocasiões? Claro, mas nós precisamos, às vezes, de velhas mensagens, velhas verdades para viver novas histórias. Você já ouviu falar tanto que Deus é poderoso, mas e aí? Deus aparece e fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Há limites para você.
Há limitações para você na esfera humana, mas para mim eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso. Para mim não há limite, para mim não há impedimento algum para que eu possa agir na tua vida. É assim que Deus se declara diante dele. É assim que Deus se posiciona diante dele. É dessa forma que Deus se coloca diante dele para falar a Abraão nesse momento. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é meio poderoso. Não é o Deus de ocasião. É o Deus que está no controle da tua vida. É o Deus Todo-Poderoso, absolutamente poderoso, completamente poderoso, Deus pleno na tua vida. E aí vem a sentença, aí vem uma sentença, que ele diz: anda na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Anda na minha presença. Olha só, anda na minha presença. Essa é a ordem de Deus, essa é a condicionante de Deus. Anda na minha presença. O que Deus quer de nós? Que nós andemos na presença dEle. Que o nosso caminhar seja na presença dEle. Que os nossos negócios sejam na presença dEle. Nós estamos aqui hoje na presença do Senhor, mas você está na tua casa, você está na presença de Deus. Você está no teu trabalho, você está na presença de Deus. Você está no teu emprego, você está na presença de Deus. Você está dentro da fábrica, você está na presença de Deus. Você está no teu comércio, você está na presença de Deus. Você está entre os seus familiares, você está na presença de Deus. Anda na minha presença. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que tem a ver com Abraão, porque ele é o primeiro hebreu. E hebreu é aquele que enseja o peregrino, alguém que anda, alguém que não tem parada fixa, alguém que está sempre em movimento, sendo deslocado de um lugar para outro. E Deus falou: continua sendo aquilo que eu chamei você para ser. O que Deus te vocacionou para ser, para fazer na obra dele, continue fazendo. Anda na minha presença. Muitas vezes nós temos o estímulo de parar. Eu encontro muitas pessoas que estão a fim de parar. Muitas pessoas que estão estacionados, muitas pessoas que estão enferrujados, muitas pessoas que estão paralisados, muitas pessoas que estão estagnados, muitas pessoas que estão vencidos pela inércia, não conseguem mais se mover na direção da vontade de Deus, não conseguem sentir o movimento dunamis divino em sua alma em função da sua obra, estão parados. Outrora já fizeram muito, outrora já caminharam muito, outrora já se esforçaram muito, mas agora estão estagnados, parados. Mas com 99 anos, a palavra diretiva do Todo-Poderoso para Abraão e também para nós, porque se nós somos filhos de Abraão pela fé, então essa palavra também vem a nós, então essa palavra também tem a ver comigo e com você, então essa palavra também fala ao meu coração. Não é hora de parar, mas eu já estou com 99 anos, eu já andei, eu já fui para lá e para cá, eu já peregrinei por essa terra, e Deus falou assim para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda, rapaz, continua. A Bíblia diz em Miqueias, no capítulo de número 2, no versículo de número 10: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Não é aqui o vosso descanso. Se a gente parar, irmão, a vida espiritual é como andar de bicicleta. Você só consegue se equilibrar na bicicleta enquanto está pedalando. Se você parar de pedalar, você tem que colocar o pé no chão para se ficar de pé. E quando você coloca o pé no chão, você coloca o pé na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto você está pedalando, você se equilibra. Você vai andando. Mas na hora que você precisa parar, na hora que você para de pedalar, você precisa colocar o pé na terra. É aí que vem a incredulidade.
É aí que vem a morosidade espiritual, é aí que vem a letargia, é aí que vem o perigo do pecado incrustar, é aí que vem o perigo de vir a negligência espiritual tomar conta do nosso coração, é aí que vem o perigo de nós entrarmos numa estagnação espiritual e nos entregarmos a um marasmo que condena a gente a ficar isolado de viver as grandes promessas de Deus. E a palavra dele é assim: anda na minha presença e ser perfeito. Louvado seja Deus. Irmãos, é possível viver uma vida de alto nível espiritual. É possível viver uma vida de alto nível moral e ético. E a grande realidade que está aqui no texto é o seguinte: o que eu conheci de gente que enquanto estava dirigindo igreja, enquanto estava buscando, enquanto estava engajado no trabalho, com aquele nível de engajamento, ele sabe que precisa orar porque ele precisa ver Deus agir. Ele sabe que ele precisa confiar no Senhor porque ele está ali atrelado, ele depende de Deus naquilo, então ele busca, ele ora, ele vai na vigília, mas depois que ele se desconecta da obra, aí ele fica descuidado com a vida espiritual. E aí ele já vai levando as coisas de maneira mais relapsa, irresponsável. Por isso que ele falou assim: anda na minha presença e ser perfeito. Há alguém aqui que é perfeito? Há alguém aqui que é perfeito? Alguém de nós aqui pode dizer: eu sou perfeito? Mas eu vou dizer uma coisa para você: embora nenhum de nós aqui somos perfeitos, pela graça de Deus é possível não errar. Nós somos pecadores, não somos pecadores? Se nós somos pecadores, significa que a nossa natureza invariavelmente nos levará a pecar. Mas é possível não pecar, sim ou não? É possível evitar o pecado ou não é possível? É possível evitar o pecado, mas é possível evitar o pecado quando você está conectado com a vontade de Deus. Então você pode não pecar. Por exemplo, você pode não pecar. Agora, se você se expor ao risco do pecado, vai ser muito mais fácil você cair em pecado. Se você, dependendo do lugar, dependendo das pessoas com que você anda, dependendo da tua conduta, dependendo da tua maneira de andar, de viver, você vai se expor ao pecado. Se você tem uma fraqueza espiritual, suponhamos que você tem uma fraqueza, todos nós aqui temos pontos fracos, todos nós aqui temos debilidades, todos nós aqui temos propensões. Uns, às vezes, é fraco por um lado, outros é fraco por outro lado. Uns têm uma propensão para um erro, outros têm propensão para outro erro. Mas qual que é a grande verdade do Evangelho? Que é possível não errar. Você não precisa errar. Não é porque você é pecador, você é escravo do pecado de maneira incondicional. Não é porque você tem uma natureza pecaminosa que você vai justificar o teu pecado na tua natureza pecaminosa. Fala: não, a gente é pecador mesmo, né? A carne é fraca mesmo. Não, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, é o que diz a palavra de Deus. Então, o que Deus está nos ensinando aqui, e também ensinou a Abrão, falou: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, é possível nós vivermos uma vida elevadíssima espiritualmente? É possível nós vivermos uma vida de alto gabarito, de uma grande envergadura moral e espiritual, enquanto nós estivermos na presença de Deus? A garantia: você pode ser perfeito, você pode não errar, você pode passar um dia, uma semana sem cometer um pecado, enquanto você estiver diante do altar do Senhor. Se você estiver agarrado no Calvário, você não vai errar. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Você não precisa errar. Ah, pastor, mas eu estou sendo tentado. Está sendo tentado? Então anda na presença de Deus, porque na presença de Deus o Senhor te fortalece. Na presença de Deus você ganha força espiritual. Agora, se você parar de vir nos cultos, se você parar de vir na consagração, se você parar de vir na escola dominical, se você parar com o ar livre, se você parar de dirigir igreja, se você parar... Irmãos, eu preciso vir para a igreja. Eu vou falar para vocês, eu não vivo sem igreja, irmão. Eu preciso da igreja. Não é a igreja que precisa de mim, não. Eu que preciso da igreja, irmão. Eu que preciso estar aqui. Em nome de Jesus, eu preciso estar aqui no altar do Senhor.
Eu não venho na igreja por boniteza, não, por questão social, não, irmão. Eu venho na igreja porque a minha alma precisa. Sabe por quê? Porque se eu parar de vir na igreja, esse espaço que é aberto, essa lacuna que é aberta, passa a começar a ser preenchida por coisas que desagradam a Deus. Nós não estamos aqui por boniteza, irmão. Sapo pula não é por belezura, não, é por necessidade. Eu preciso de vir aqui na igreja, eu preciso ouvir palavra, eu preciso orar a Deus, eu preciso estar junto com os irmãos em comunhão. E é isso que vai fazer com que eu fique firme na presença do Senhor, para que o pecado, irmão, não podemos brincar com a nossa natureza, não podemos brincar com o pecado, não podemos brincar com as nossas propensões, nós temos que lutar contra isso. E como é que luta contra isso? No culto, na presença do Senhor, na palavra de Deus, ouvindo a palavra. Às vezes irmãos, às vezes a gente chega na igreja, só que você está o farrapo espiritual, você está desanimado, cabisbaixo, cansado, exaurido, emocionalmente atingido por setas malignas. Você vem e ouve uma palavra, você ouve um glória a Deus, você canta um hino, você se enche de Deus, você se renova. Tem pessoas que estão esperando o congresso da COJAD para ser renovado por Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Termina o congresso da COJAD na sexta-feira, no sábado eu já estou precisando de renovo. Eu não é o próximo da COJAD de 2023, não. É no sábado, o Senhor me renova. Primeira oração que eu faço no dia seguinte do congresso, o Senhor me renova. Mas e o renovo de ontem? Serviu para ontem. E o renovo de hoje? Serviu para hoje. E o de amanhã eu estou esperando em Deus, Senhor, me renova. O de amanhã é para amanhã. Como era a história do maná. Lembra que Deus falou, vocês vão pegar o maná, que vai no finzinho da madrugada, junto com o orvalho da manhã, vocês vão colher o maná e vão levar para a tenda de vocês. Cada um vai pegar a medida. E aí teve os espertalhões que pegou o maná para o outro dia. Falou, sabe de uma coisa? Eu vou acordar de madrugada para pegar maná, coisa nenhuma. Eu sou esperto. Eu sou malandrovski. Foi lá o malandrov, foi lá e pegou maná para hoje e, por exemplo, para hoje, terça-feira, e para amanhã, para quarta. Quarta-feira eu acordo às 10 horas da manhã, sossegadão, e os trouxas que foi lá de madrugada. É assim. Aí no outro dia, quando ele acordou 10 horas da manhã, abriu o pote de maná, estava tomado de bicho. Estava tomado de bicho. Tudo bichado, maná bichado. Por quê? Porque cada dia é um dia na presença de Deus. Como que Jesus ensinou a oração, a gente orar? O pão nosso de cada dia, aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Você não está obrigado a errar, não, irmão. Essa justificativa de que a carne é fraca, de que as coisas é assim mesmo, isso aí é tudo balela do diabo para tentar te convencer a ficar nesse tipo de vida fora da presença de Deus. Mas na presença de Deus você consegue ser perfeito. Na presença de Deus. Quando a gente erra é quando sai da presença de Deus. Quando a gente erra é quando a gente entra na carne. É a carne que opera as obras. A Bíblia diz as obras da carne. As obras da carne, a ira, a inveja, a briga, a dissimulação, a contenda, a carnalidade, a prostituição, a vaidade, tudo obra da carne. E Deus quer que a gente viva no Espírito e não na carne, anda na minha presença. Irmãos, Abraão é o exemplo de quem anda com Deus, não é? É um exemplo, o peregrino que anda com Deus. E com 99 anos, Deus falou para ele assim, você ainda tem muito que melhorar, rapaz. Anda na minha presença. Você tem muita coisa para viver, com 99. Eu acredito que não tem ninguém com 99 aqui. E se Deus falou para ele com 99, então isso serve para nós. Serve para mim, serve para você. Fica na presença de Deus, irmão, vem para o culto. Seu lugar é na igreja. Seu lugar não é no mundo. Seu lugar não é na balada. Seu lugar não é nos barzinhos. Seu lugar não é na rua por aí, não é em show. Seu lugar não é para em show de música sertaneja,
Seu lugar não é para ir em barzinho, onde está todo mundo fumando, bebendo, e você lá no meio disso tudo. Aí, irmão, aí não tem carne que aguenta. Aí não adianta você vir com essa história. Seu lugar é na igreja, dando glória a Deus e aleluia. Seu lugar é na presença de Deus. Você vai ligar o teu aparelho de música lá, o rádio do teu carro, já coloca na rádio que toca hino. Coloca lá, irmão, não deixa essas músicas. Ah, pastor, mas a música é bonita. Pode ser até bonita, mas não é de Deus. Não foi feito para Deus. E com tanta coisa boa de Deus para a gente, nós vamos ficar enchendo o nosso coração de coisas mundanas. Dessas músicas melancólicas, dessas músicas que estimulam a carne. Pelo amor de Deus. Assim, fica complicado para mim ficar proibindo. Eu não sou pastor de proibir nada não, irmão. Mas eu sou pastor de orientar, de instruir. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te colocar um cabresto em você, mas eu estou aqui para te conscientizar de acordo com a palavra de Deus. A vida espiritual é uma coisa muito séria. E nunca é tarde para você tomar uma decisão. E não adianta você levar a coisa na superficialidade. Anda na presença do Senhor, você vai ver. O que tem de gente com depressão, com angústia, com síndrome do pânico, cheio de problema emocional, sabe por quê? Porque ao invés de confiar em Deus, se expõe os seus sentimentos e a sua vida, muitas vezes fora da presença de Deus. E nessa noite o Senhor quer sarar a tua alma. O Senhor quer te abençoar. Louvado seja Deus. Deus está querendo fazer uma aliança com Abraão aqui. Abraão, eu tenho algo maravilhoso para você. Louvado seja Deus, você está com 99 anos, mas eu ainda tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, irmão. Talvez você está 10 anos na igreja. Talvez você está há 15 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. O que importa é o seguinte, é que você está aqui hoje na presença do Senhor e Ele fala com você, eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida ainda. Louvado seja Deus. E quando Deus falou com ele, sabe o que ele fez? Ele se jogou de joelho na presença do Senhor. E eu fico vendo assim, sabe quando ele se jogou de joelho na presença do Senhor? É quando ele falou assim, Deus, embora eu já tenha cometido os meus erros, e todo mundo sabe, os erros de Abraão estão tudo aqui na Bíblia. Os erros de Abraão estão tudo aqui na Bíblia. Abraão cometeu erro, Abraão mentiu. Abraão cometeu alguns erros aqui, que está aqui escancarado na Bíblia. Mas ele se joga no chão, agradecendo, porque Deus é misericordioso. Porque apesar de tudo, Deus não está levando em conta o tempo passado, mas Deus está dando um norte para o futuro para ele. Não é tarde demais de recomeçar a vida espiritual do jeito certo. Se você está vivo é porque Deus ainda tem coisas na tua vida. E isso é o que importa. Ele se jogou na presença do Senhor e falou, rapaz, então eu não sou um sapato velho para ser jogado fora? Não, você não é um sapato velho. Porque às vezes a gente vai se sentindo tão com a autoestima tão detonada, tão esbagaçada, que a gente vai se sentir, sabe aquele sapato velho que você não usa mais, e que daqui a pouco você quer fazer um bota fora desse sapato velho? Você não é um sapato velho para ser jogado fora não, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Porém o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandemente. Então caiu Abraão sobre o rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo serás o pai de uma multidão de nações. Olha aqui, irmão, que coisa. Olha, porque até aqui, Abrão é pai das alturas. Abrão é pai exaltado. Até aqui, Abrão é pai exaltado. Narizinho empinado. Eu sou o bambambam aqui da história, pai exaltado. E Deus quer tirar ele de ser um pai exaltado para ser um pai de multidões. Um pai de nações. Um verdadeiro patriarca. Agora, para Deus fazer ele ser um patriarca, o que Deus tem que fazer com ele? Deus tem que fazer uma cirurgia. Deus vai fazer uma cirurgia nele. E que cirurgia é essa? Deus vai arrancar Deus vai colocar, Deus vai fazer um implante em Abrão. E vai colocar mais uma vogal no nome dele.
vai implantar um A. Para mudar a história dele, Deus vai fazer uma cirurgia de implantar, de acrescentar. Está faltando algo que só Deus pode colocar. Está faltando algo em você e Deus pode colocar em você hoje. Parece que uma mudança, uma sutil mudança, uma mudança insignificante, uma mudança aparentemente imperceptível, uma mudança que não tem assim, aparentemente nem muda muito, mas é uma mudança que vai redirecionar a vida dele. O que é que falta na vida dele? Uma letra no nome dele. E Deus precisa colocar o que falta. Alguém aqui está completo? Falta alguma coisa? Sempre falta alguma coisa. Mas Deus tem para colocar aí. O nome dele é Abrão, mas Deus vai colocar um a mais. Porque está faltando. Quem sabe esse A é o A de amor. Às vezes fala assim, a gente tem que amar, é um mandamento, não é? Mas a gente só ama se Deus colocar o A do amor. A gente não ama porque quer. A coisa é complicada. Deus manda a gente amar. Mas e aí, como que nós vamos amar? Se Deus não colocar o A, não infundir o A do amor em nós. Talvez você está precisando de um A, porque você está decepcionado com muitas pessoas que até hoje disseram que era teu amigo, e depois você se decepcionou e quebrou a cara porque nunca foi teu amigo. Mas Deus tem um A de amigo para colocar aí. Uma amizade verdadeira Ele pode te dar. Porque o que vem de Deus, irmão, não tem discussão. Então às vezes a gente falta o que falta. Senhor, eu ando tão sozinho. Senhor, eu ando tão, sabe, eu não tenho um amigo. Eu não tenho um amigo, porque a gente precisa de amigo, irmão. Não precisa de amigo? Eu preciso de amigo. E quem é que sabe ser amigo? Não tem nada melhor do que um amigo. Um amigo é o irmão do coração. E às vezes a gente anda no meio de tanta gente falsa, de tanta gente leviana, de tanta gente duas caras, que a gente vai vendo o horizonte de um verdadeiro amigo cada vez mais distante de nós. Fala, não, é impossível ter um amigo de verdade. Mas Deus tem um amigo para te dar. Porque a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado do que irmão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu não vou chamar mais vocês de servo, vou chamar vocês de amigo. Amigo. Quando Judas foi entregar Jesus para a guarda do templo, o Judas veio, deu um beijo nele e ele disse, amigo, aqui vieste. Meu Deus. O que eu aprendo nessa passagem? Que Jesus é o melhor amigo que alguém pode ter na vida. Porque Jesus foi capaz de ser amigo até de Judas. Então, você está faltando um A de amigo, Deus tem um amigo para você. Às vezes a vida bate com tanta força na gente, que a alegria do nosso coração evapora. Que a alegria do nosso coração se dissipa e o nosso coração mergulha num engolfo de tristeza e angústia.
E não tem nada. Irmão, quando o nosso coração perde a alegria, nada mais satisfaz a gente. Você pode ter dinheiro, você pode ter empresa, você pode ter isso, você pode ter aquilo, pode ter gente do teu lado que te ama, que quer ver você bem e tal, mas a alegria foi embora. A alegria evaporou. E quem sabe, quando Deus apareceu para Abraão, o que mais faltava nele? Tinha uma tristeza, por quê? Porque ele não tinha um filho. Você acha que isso não fazia ele sofrer? Você acha que isso não acabava com a alegria dele? Mas Deus falou assim, eu vou colocar mais uma vogal aí. Eu vou colocar o A da alegria aí no teu coração. Eu vou colocar um A de alegria aí dentro desse teu coração. Deus tem um A para acrescentar na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está acabando o nosso tempo aqui com tanto ar que dá para a gente encaixar aqui, irmãos, de tanta coisa que Deus está colocando na vida do está falando assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu vou acrescentar coisas em você. Eu vou colocar, você nem vai saber. Como é que você está conseguindo fazer isso aí? Eu estou conseguindo porque Deus acrescentou. Eu estou conseguindo porque foi Deus que me deu. Deus me deu. Foi Deus que deu. Não foi homem, não foi psicólogo, não foi remédio, não foi nada dessa terra. Vem lá de Deus. Deus colocou na vida dele mais um A. Mas o tempo está acabando, porque quando Deus fala assim, eu quero também agora fazer uma cirurgia na vida da tua mulher. Chama a tua mulher lá. Chama a tua mulher lá. Chama essa tua mulher abençoada, porque ela também, eu vou fazer cirurgia nela. Porque o nome dela era Sarai. Então tinha um I lá na ponta do nome. E Deus falou, nós vamos agora tirar esse I que está sobrando. Porque Deus acrescenta nele e tira de Sara. Sara falou, vai sobrar em mim. Não vai sobrar não. Deus vai tirar, vai acrescentar e vai tirar. Acrescenta aqui e tira ali. Por quê? Porque Deus precisa fazer uma obra perfeita. Anda na minha presença e ser perfeito. E esse I que precisa ser tirado? Quem sabe a Sara ficar virada. Aí Deus falou, vou tirar do teu coração essa ira. Tem sempre um I aí para tirar, né?